Então, viajantes do nosso projeto Passaporte para o INSS, então tudo bem com você? Bem, seja bem-vindo no nosso voo. Essa é a aula inaugural não, essa é a aula inaugural do nosso projeto e assim nesse primeiro momento a gente vai dizer exatamente como é que vai funcionar o nosso voo, o nosso curso, tomando por base o edital já publicado do INSS 2015 com novidades, não é? E a gente aí vai mostrar o conteúdo programático e como ele será dividido entre mim, não é? Entre eu e o professor Flaviano, e daí a gente já inicia na pegada simples, resolvendo questões Banca-CESP. Então esse projeto ele vai ser mais ou menos nessa sistemática. A gente vai fazer uma revisão de cada tópico do edital, todos eles. Então tem lá no tópico do edital Seguridade Social, conceituação. Pois bem, a gente vai comentar sobre a Seguridade Social, tudo isso de uma forma rápida, pontual, e depois a gente vai ver exatamente como é que a Banca-CESP entende esse assunto, como é que historicamente ela cobra o entendimento dessa parte do tópico, dessa parte do conteúdo programático. Então é essa pegada aqui no Passaporte para o INSS. A gente vai estar fazendo alguns tópicos voo solo, eu aqui no comando da aeronave, eu aqui no nosso cockpit, aqui no nosso comando aqui da aeronave, tratando de alguns assuntos, mais especificamente ali a parte relativa a benefícios, carência, dependente, valor de benefício, renda mensal, enfim, seguridade social, regime geral de previdência, tudo isso vai ser feito por mim, e o comandante Flaviano, ele vai mais ou menos ali na pegada da parte relativa ao custeio. Eu vou ficar com a parte relativa aos aspectos constitucionais, o artigo 195 da Constituição Federal, tratando ali do financiamento da Seguridade, os dispositivos constitucionais, e Flaviano vai ali mais na lei seca mesmo, na lei 82/12, tratando ali de salário de contribuição, contribuições devidas pelas empresas, arrecadação, obrigações acessórias, enfim. Depois tem toda aquela parte ali de crimes, recursos, lei orgânica da assistência social, que uma parte será dada por ele, pelo Flaviano, e outra parte por mim. Ou seja, a gente vai numa pegada bastante dinâmica. Aqui é o único curso no Brasil inteiro, né, que temos 2 professores. A gente ainda, que é fora o curso, a gente ainda mantém o Bruno Cunha como monitor professor, mas numa pegada específica de Facebook, ou seja, é apartado do curso, você não está pagando por isso, você está pagando para ter aulas comigo e com o Flaviano, aqui no Se Joga Vídeos, mas a gente mantém também uma página lá no Facebook, o Passaporte para o INSS, para justamente aumentar a interação entre vocês, o comissário do voo, que é o Bruno Cunha, e os pilotos e os comandantes, eu e o Flaviano. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai iniciar nossa aula inaugural, Passaporte para o INSS, Direito Previdenciário, é claro, e a gente vai dizer exatamente como é que vai funcionar. Os comandantes do voo é o comandante Flaviano Lima e o Ítalo Romano, e a gente vai tomar por base, claro, o edital publicado em 2015. Então, portanto, tem lá assim, conhecimentos específicos, seguridade social, isso vai ser visto por mim, origem e evolução legislativa da Seguridade no Brasil, isso vai ser visto por Flaviano, conceituação de Seguridade Social, organização e princípios da Seguridade Social. Depois vem legislação previdenciária, conteúdo, fontes, autonomia, aplicação das normas previdenciárias, vigência, hierarquia, interpretação, integração, tudo isso visto por Flaviano, isso é visto num curso de Direito logo nas primeiras aulas, não é? Sobre vigência, hierarquia das normas, interpretação, formas de integração, quando houver lacuna na norma, então, portanto, tudo isso será tratado. Vamos nessa, regime geral de previdência,
Previdência. A gente vai buscar o fundamento lá do regime geral no artigo 201 da Constituição Federal e depois a gente já vai entrando na Lei 8213, no Decreto 3048, justamente para a gente aprender e relembrar e revisar quem são os segurados obrigatórios, o Instituto da Filiação e Inscrição. A gente vai fazer a conceituação do que é cada coisa dessa e de forma para a prova, ou seja, a filiação decorre da atividade laboral para aqueles que são segurados obrigatórios e a inscrição é o ato de vontade de se dirigir a uma agência da Previdência e promover a sua inscrição. Isso vai acontecer no caso de segurados obrigatórios em relação a somente 2, não é? Mas beleza, tudo isso a gente vai ver lá adiante. Conceito, características e abrangência, ou seja, segurado empregado, doméstico, aqui tem mudanças relevantes em relação à Lei Complementar 150, que já foi objeto aqui de aulas aqui no Passaporte para o INSS, aulas extras, não é, de atualização que já estão disponibilizadas e que você já pode acompanhar as nossas discussões caso você já seja conhecedor da matéria. Se você não for conhecedor da matéria, aquelas aulas de atualização podem ter passado batido, não é? De certa forma, mas se você já é conhecedor, já foi uma revisão bacana, mas aqui a gente vai para e passo, a gente vai definir o que é um doméstico, vai dizer quais foram as alterações da Lei Complementar 150, ou seja, é uma pegada didática. Daí tem o contribuinte individual, trabalhador avulso, segurado especial, ou seja, o famoso CADES-F, onde a gente vai lá propor uma revisão em relação aos segurados. Daí vem segurado facultativo, que é justamente aquele que não é CADES, não é? Conceito, característica, filiação e inscrição. Ô Ítalo, por que aparece filiação e inscrição de novo aqui, já que teve no programa aqui no item 2, não é? Em relação ao regime geral de previdência? Bem, é fácil e é claro. A filiação e inscrição ali no tópico 2 diz respeito à filiação e inscrição do segurado obrigatório, enquanto que a filiação e inscrição do tópico número 4 diz respeito ao do segurado facultativo. A gente não pode aplicar o mesmo conceito de filiação, que decorre automaticamente da atividade laboral, para um segurado que não tem atividade laboral. Que onda é essa, meu irmão? Então, claro que a definição de filiação e inscrição para segurado facultativo tem que ser adaptada, ajustada à realidade desse segurado. Daí tem o tópico 5º, que é muitíssimo interessante. Quem já foi meu aluno aqui no Se Joga Vida, eu usou lá na rede LFG, enfim, eu já não sou mais da rede LFG, eu sou exclusivo do Se Joga. A gente sempre fala, olha, cuidado com um tópico que é um tópico específico do edital, que trata dos trabalhadores excluídos do regime geral de previdência. Ora, se o regime geral de previdência tem como característica principal proteger os trabalhadores, o tópico 5 aqui está dizendo que existem trabalhadores que ficam desprotegidos. É isso mesmo? Estão excluídos do regime geral? Bem, daí a gente vai lá no momento oportuno dizer, não, calma lá, os trabalhadores excluídos são justamente aqueles que têm regime próprio de previdência social. São os servidores ocupantes de cargo efetivo de ente que tenha regime próprio de previdência social. Você, por exemplo, vai ser um servidor da União e fique sabendo, a União tem regime próprio de previdência para os servidores ocupantes de cargo efetivo. Então observem que a gente só está discutindo aqui o edital, mas já é uma pegada de aula, não é? Eu não me conserto, não é? Eu vou vendo os tópicos e vou lembrando exatamente de como a gente trata em sala de aula, e é isso que a gente vai fazer aqui, propor essa revisão leve, bacana, direcionada, e depois a gente vai cercar isso com questões de concursos anteriores. Tudo bem? Tudo massa? Então vamos que vamos. Então vamos lá, se ligue no movimento. Então, item 5, trabalhadores excluídos do regime geral. Aí vai lá,
Empresa, empregador doméstico, conceito previdenciário. Flaviano vai tratar muito bem esse tema indo lá no artigo 12 do decreto 3048, né? Ou então ali no artigo 15, se não me engano, da lei 82/12, justamente propondo a diferença entre empresa e empregador. Ainda que com a lei complementar 150, isso ficou muitíssimo aproximado, mas se cair numa questão de prova, empregador doméstico é uma empresa, você pode marcar com segurança de que não é. Ok? Então, se aproximou muito as obrigações, não é? A forma de cálculo, as contribuições devidas, tudo isso ficou muito aproximado. A obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, que não nos importa, mas o empregador doméstico hoje é obrigado a recolher o FGTS, cumprindo a alíquota de 8% e 3,20%, ou seja, 11,20% sobre a remuneração do doméstico que ele presta serviço. Isso era uma obrigação, a rigor, da empresa em relação aos segurados empregados que lhe presta serviço. Então, portanto, a lei complementar ela veio aproximando o empregador doméstico de empresa, mas você não pode, em momento algum, dizer que empregador doméstico é empresa. Quem vai definir isso muitíssimo bem, de uma forma muito cristalina, é o comandante Flaviano, pegando aqui, justamente aqui, ó, a fundamentação no artigo 12 do decreto 3048, no artigo 15, se não me engano, da lei 82/12. Daí, Flaviano vai avançando, financiamento da Seguridade, receitas da União, receitas das contribuições sociais, aquelas devidas, olha, pelos segurados, pelas empresas, pelo empregador doméstico. Aqui tem mudança, lei complementar 150, somente para a gente não perder essa mania, o empregador doméstico, olha só, vou fazer aqui, o empregador doméstico tinha como cota patronal 12% sobre o quê? Sobre o salário de contribuição do doméstico que lhe prestava serviço, que lhe presta serviço, e agora, após a lei complementar 150, essa cota patronal é de 8,8%, de 8,80%, vezes o que? Havia-se uma discussão muitíssimo grande se a lei complementar tinha alterado a base de incidência, se essa nova contribuição social incidiria sobre remuneração, ou seja, sem observar limite, ou se incidiria sobre salário de contribuição. É claro que ficou pacificado, até porque a lei complementar, ainda que tenha causado um certo imbróglio ali, na verdade, estava claro, não poderia um empregador doméstico contribuir sobre remuneração sem observância de teto, porque ele não é empresa. Então as cotas patronais observam teto, então o Flaviano vai pegar isso e vai deixar tudo muitíssimo claro. As contribuições do produtor rural, aqui é bacana também, ele vai tratar isso, porque o produtor rural contribui de uma forma diferenciada, seja ele produtor rural pessoa física, seja ele produtor rural pessoa jurídica, por conta de uma atividade econômica específica, vai ter uma forma diferente de contribuir, ainda que esse produtor rural aqui seja um segurado contribuinte individual, ainda que ele seja um segurado especial, ainda que ele seja equiparado à empresa ou ainda que seja um produtor rural pessoa jurídica, a legislação previdenciária entende essa atividade como uma atividade econômica específica e por conta da regra do PUMA, você pode não estar entendendo, mas vai entender logo na sequência, por conta da regra do PUMA, uma atividade econômica específica poderá fazer com que alíquotas ou bases de cálculo sejam diferenciadas para determinada atividade econômica, que é o caso específico aqui de produtores rurais, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Flaviano vai tratar disso. Contribuição devida dos clubes de futebol é na mesma pegada, é uma atividade econômica específica, então Flaviano vai dizer como é que vai funcionar isso, vai ser aqueles 5% da receita bruta do evento desportivo de que participe em todo o território nacional,
nacional, ainda que em jogo internacional e em qualquer modalidade desportiva, incluindo aí patrocínio, publicidade, qualquer forma de propaganda, enfim. Flaviano vai tratar disso e amarrando com questões de concursos anteriores, receita de concursos de prognósticos, Flaviano também vai tratar disso, e receitas de outras fontes, não é? Ele vai pegar uma fundamentação específica, se não me engano, artigo 23, enfim, não é? Um artigo ali da Lei 82/12, ele vai colocar isso com muitíssimo cuidado. Bem, essa é uma parte importante, cai em prova. Agora, a parte mais relevante aqui que Flaviano vai fazer é justamente o salário de contribuição. Esse assunto vai cair em prova. No concurso do INSS ano 2008, que foi a banca CESP idealizadora, foram 80 assertivas, agora são 70. Mas lá foram 80 assertivas e, se não me engano, foram pelo menos umas 9 assertivas, 9, sobre salário de contribuição, o que corresponde a mais do que 10% da prova. Bem, a banca CESP deve repetir algo parecido. Então você tem que contar que das 70 assertivas da banca CESP, pelo menos umas 7 vão tratar justamente do assunto salário de contribuição. Pessoal, é um assunto facílimo. Flaviano vai ter uma pegada didática em relação a esse assunto, e esse assunto divide, na verdade, em 2 grandes tópicos, não é? As parcelas integrantes, aquelas que sofrem a incidência de contribuição previdenciária, então lá, ó, no conceito, ele vai conceituar, e depois as parcelas integrantes e as parcelas não integrantes do salário de contribuição, ou seja, sobre as parcelas integrantes haverá incidência de contribuição previdenciária, e sobre as parcelas não integrantes não haverá incidência de alíquotas previdenciárias. Se você fosse o legislador, não é? Você teria preocupação, você vai estar lá fazendo a norma. Então, os deputados federais lá cuidando do interesse da Seguridade Social, do financiamento da Previdência especificamente, aí chama você, técnico do INSS, para ser assessor e dali ficar dando os seus pitacos. Você teria preocupação em enumerar quais são as bases de incidência, ou você teria preocupação em enumerar em uma lista fechada aquilo que não é base de incidência? Bem, pensa aí um pouquinho. Claro que você deveria ter, talvez muitos digam que não, vão dizer, não, mas eu pensei justamente ao contrário. Mas a rigor seria, você tem que ter preocupação, e isso é que você deve levar para a prova, é esse entendimento, é essa discussão. Você tem que ter preocupação do que não é base, porque o que é base é todo o resto. Então, para construir esse entendimento de uma forma diferente, é assim: tudo que o trabalhador recebe é base. Tudo que ele recebe haverá incidência de contribuição, excetuando especificamente as parcelas não integrantes do salário de contribuição. Então, as parcelas não integrantes, elas cumprem uma lista fechada, uma lista exaustiva, enquanto as parcelas integrantes é uma lista exemplificativa, é uma lista aberta, porque é tudo que o cara recebe, excetuando as parcelas não integrantes, ok? Aí Flaviano vai passar aqui limites mínimos e máximo, proporcionalidade, isso é muitíssimo importante, e o reajustamento do salário de contribuição, que vai utilizar o mesmo índice do reajustamento dos benefícios. Então, bem, estou fazendo essa pegada do edital aqui para que você sinta confortável e tenha segurança de que com a gente aqui do Se Joga Vidas, você vai cercar a disciplina Direito Previdenciário. Então vai ter uma pegada rápida teórica, mas a gente vai ali na questão de novo, entendendo como é que a banca CESP entende cada uma dessas passagens aqui, ok? Então, portanto, é na base da confiança. Beleza, vamos lá. Vamos lá no item 9, a gente estava no 8, isso. No item 9, arrecadação e recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade. Bem, competência do INSS e da Secretaria da Receita Federal, não vejo a menor importância
de tratar desse tópico para a prova, mas enfim, obrigações das empresas e demais contribuintes. Aqui a gente vai encontrar as obrigações acessórias, alguma coisa de importância que Flaviano vai tratar. Agora, esse assunto aqui é cobrado: prazo de recolhimento. E depois tiveram mudanças em relação aos prazos de recolhimento. Uma mudança em relação a prazos de recolhimento atinge, por exemplo, os segurados especiais. Então a gente vai ver todos os casos de recolhimento dos segurados especiais, e a Lei 8212 foi alterada ali no artigo 32, alterando ali de dia 20 para dia 7, antecipado. Então tudo isso vai ser visto e revisto pelo comandante Flaviano, ainda que a gente já tenha discutido nos vídeos de atualização, ok? Prazo de recolhimento, por exemplo, tem uma questão que é dada como certa, é o prazo de recolhimento do empregador doméstico. Não é possível que não caia uma questão sobre o prazo de recolhimento do empregador doméstico, porque o cara que propõe questão da Banca CESP, ele vive aqui entre nós, não é? Então ele assiste jornal, ele acompanha as mudanças na legislação, ele vê as discussões, ele assiste às nossas aulas, principalmente quando éramos lá da rede LFG, os caras assistem às aulas da rede LFG, as minhas especificamente, eu posso falar pelas minhas, não é? Então eles propõem questões de prova. Então certamente ele viu toda essa discussão em relação ao empregador doméstico e toda aquela lambança em relação à desconformidade das normas, ou seja, a norma menor, uma portaria propunha que o prazo é dia 7 agora, do dia 15 mudou para o dia 7 e antecipava se não houvesse expediente bancário, mas a Lei 8212 mantinha o pé firme dizendo que não, que seria dia 7 e postecipava se não houvesse expediente bancário. Então ficava em desconformidade até que veio a Lei 13.202 e disse que não, é dia 7, antecipado. Então, prazo de empregador doméstico, isso vai ser objeto, primeiro, de discussão pelo Flaviano, vendo questões de prova, e aí formando ali justamente essa massa crítica, que são vocês, para que todo mundo em bloco responda na prova. Beleza? Então vamos nessa, vamos continuando. Recolhimento fora de prazo, os juros, as multas, é muito simples isso aqui, 0,33% ao dia, limitado a 20%, atualização monetária. Esse assunto aqui é um assunto cabeludo, decadência e prescrição. Eu compreendo uma certa dificuldade de entender decadência e prescrição em relação ao custeio, mas a gente vai tratar isso de uma forma bastante didática, e decadência e prescrição em relação a benefícios, e veremos como serão cobrados ou como são cobradas, como é cobrado esse assunto em questões da Banca CESP anteriores. Crimes contra a Seguridade Social é um assunto facinho. Essa é uma regra mnemônica que tenho. Eu acho que essa parte vai ficar com o Flaviano, mas a gente se ajuda, tem uma pegada, além de sermos professores da matéria, nós somos amigos pessoais. Então, eventualmente, alguma coisa que Flaviano faça na parte dele e que a gente na discussão, pô, Flaviano, posso tratar disso também de uma outra forma? E da mesma forma ele. Algum assunto que eu esteja tratando, por exemplo, manutenção e perda da qualidade de segurado, eu trato o assunto, a gente observa as críticas construtivas, é claro, sempre construtivas, não é? Não haverá espaço para fakes, não é? E observem que os fakes, eles tentam nos atingir como professor, mas a rigor o que eles querem mesmo é prejudicar vocês peregrinos, hein? Porque eu, como professor, já passei no concurso. Eu já passei. E você é que está na caminhada. Então, normalmente, nesse mundo de concurso, e a internet é um campo meio livre, a gente tem que ter muitíssimo cuidado com isso. Então, muitos fakes, eles entram ali com um propósito muito bem definido de criar instabilidade, ok? Então fiquem atentos, hein? Fiquem atentos a isso. Ainda que isso não vai influenciar no seu estudo, eu tenho certeza que você sabe exatamente o que quer de sua vida, não é? E o passaporte para o INSS é justamente mais uma ferramenta na sua boa preparação, e você vai tentar tirar daqui
o máximo possível de informações para que justamente melhore o seu entendimento da matéria. Mas o que eu estava falando era justamente de que estou ali dando manutenção e perda da qualidade de segurado, restabelecimento da qualidade de segurado, é assim que está no tópico do edital. Aí eu discuto, vou falar da regra do 1/3, trato de tudo isso, mas uma grande parte dos alunos, ou até uma pequena parte dos alunos, dos peregrinos, daqueles que estão no nosso voo, dizem assim, pô, não gostei, pô, ficou dúvida, eu achei que ficou dúvida, não ficou bem explicado para mim. Então não tem problema nenhum, o Flaviano pode vir, isso pode acontecer de uma forma ou de outra. Então o Flaviano pode vir e dizer, Ítalo, deixa eu dar uma pegada da minha forma de transmitir conhecimento dessa parte da matéria. Ou seja, é como disse, nós somos professores de Direito Previdenciário aqui na cidade de Salvador, mas antes disso já éramos amigos. Então, portanto, não há problema nenhum. O que a gente quer é de que ao final do curso você pense, olhe para trás e diga que massa. Vi tudo, vi todos os tópicos do edital. Eu estou efetivamente preparado para responder questão de prova, nunca nos afastando de que a prova é técnico do seguro social nível médio. E para isso eu vou fazer uma consideração ao final. Então vamos lá, se liga no movimento. Bem, esse curso ele também funciona para quem vai fazer a prova do analista, porque os tópicos no edital são praticamente os mesmos, então claro que se aproveita tudo que será visto aqui, ok? Recursos das decisões administrativas, Flaviano vai fazer. Aí eu vou entrar aqui nessa parte que é uma parte muitíssimo grande, que é plano de benefícios da Previdência, ou seja, os beneficiários entrando aqui, como ele já falou no tópico acima, dos segurados, não é? Eu vou estar tratando aqui dos segurados e dos dependentes, não é? Espécies de prestações, das prestações, então eu vou na regra do 4321 aqui, os benefícios previdenciários, não é? Os benefícios mais os 2 serviços, são 10 os benefícios previdenciários mais os 2 serviços. Se a gente abrir um pouquinho, a gente vai mais ou menos que entender que o seguro defeso também é um benefício da Previdência, hoje ele é formatado, o requerimento é todo feito nas agências da Previdência, ainda que o pagamento não saia do regime geral de Previdência Social, do financiamento do regime geral de Previdência, e sim do Fundo de Amparo aos Trabalhadores, se não me engano, não é? Vamos lá, benefícios, disposições gerais específicas, períodos de carência, tudo isso a gente vai fazendo revisão. Quem foi já meu aluno sabe que carência a gente trabalha 0, 10, 12, 180, regra mnemônica, para que você já saiba exatamente quais são os prazos de carência de cada um dos benefícios e todas as informações específicas em relação à carência, salário de benefício, renda mensal do benefício, reajustamento do valor dos benefícios. Ô Ítalo, eu não estou vendo aí fator previdenciário. Claro que está. Está dentro aqui de renda mensal de benefício, está dentro aqui de salário de benefício, e é assunto importante e que teve mudança na legislação previdenciária, ok? Então, portanto, a gente vai tratar, é a famosa regra dos 95-85. Então, a gente vai tratar o tópico 13 com muitíssimo cuidado, cercando as informações, deixando todo mundo em ponto de bala para responder questão de prova. Daí vai lá, manutenção, perda e restabelecimento da qualidade de segurado. Aqui entra uma regra muitíssimo importante, que é a regra do 1/3, a famosa regra do 1/3, e a gente vai ver e rever, revisar. Daí tem lá Lei 8212, a parte de custeio, Lei 8213, a parte de benefícios, o decreto, que é o regulamento, que regulamenta ambas as leis. Entretanto, tem muitas partes aqui, existem muitas partes desatualizadas, e, portanto, porque está em desconformidade, não é? Muitas partes desatualizadas porque estão em desconformidade com os dispositivos legais.
Então, portanto, as leis foram alteradas, mas o decreto não sofreu as devidas alterações. E depois tem a Lei Orgânica da Assistência Social e o seu decreto. Isso também será visto por nós, ok? Bem, o conteúdo é totalmente atualizado. A gente vai estar tratando ali da Lei 13.135, da 13.183, que trata ali da regra 9585, que eu acabei de dizer, Lei Complementar 150 dos domésticos, a Lei 13.189 do Programa de Proteção do Emprego, uma nova base de incidência naquele assunto parcelas, no assunto parcelas integrantes. Mais uma parcela foi aí dita, olha, isso que o trabalhador vai receber não é parcela não integrante, então, portanto, é base de incidência. A Lei 13.146, correção dos dependentes, ou seja, a gente vai ver exatamente como é que a gente vai adotar o posicionamento em relação aos dependentes. O decreto 8424, que trata do seguro defeso lá do pescador artesanal, a gente vai tratar isso aqui en passant, porque a gente entende ali que poderia ser entendido pela banca como benefício previdenciário. Então, acho que é uma parte segura a gente fazer um tratamento bem superficial desse decreto 8424, ainda que eu acredite que não seja cobrado. E a nota técnica de IRBEM, Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS, por conta dos entendimentos que a Previdência está dando em relação às novas legislações sobre vigência, eficácia, enfim, nada que inove será tratado por nós aqui, não é? Somente aquilo de entendimento, como a gente deve entender, por exemplo, a situação dos dependentes, essa nota técnica que nos ensina. Mas lá na nota técnica tem outras situações que meio que acrescem ou criam novidade no mundo jurídico, e isso a gente não vai tratar. Bem, já que estou falando sobre isso, só para terminar, a gente vai ter o material de apoio, vocês vão ter sempre a apostila em PDF para estar acompanhando as discussões, ainda que a gente utilize slide, mas você terá o material em PDF para que você vá fazendo. Teremos simulados, né? Ou seja, quem conhece o produto Pocket, quem participou do Pocket Previdenciário, que é previdenciário de bolso, lá eu e o Titã Flaviano fizemos 4 simulados com 50 questões cada, inéditas. Aqui a gente vai fazer 4 simulados, não é? 4 simulados com 30 questões inéditas em cada. Inéditas, assim intercalando no decorrer do nosso curso. Então você vai estar sempre ali dando uma olhada se está indo bem na matéria. Bem, materiais extras a gente sempre disponibiliza ali alguma coisa como dicas, resumos, enfim. Beleza? Bem, a gente agora para nessa exposição de conteúdo para falar sobre 2 tópicos relevantes. 2. No edital do INSS 2008, havia ali 2 tópicos expressos. Era o item 2.4, se não me engano, tinha assim, orientações dos tribunais superiores, ok? Lá no ano de 2008, ouça isso com atenção, porque isso também vai nortear as nossas aulas, ok? Então, orientações dos tribunais superiores era um tópico expresso no concurso de 2008. Um outro tópico, se não me engano, 25, 24, 26, tinha lá instrução normativa número 20, porque era a instrução normativa vigente à época. Hoje é a instrução 77. Pessoal, havia esses 2 tópicos expressos no INSS 2008. No INSS 2015, a gente colocou aqui, copiamos aqui os tópicos e eles não aparecem. Orientações dos tribunais superiores foi suprimido e instrução normativa também. Bem, antes de eu dizer o que penso sobre isso, vamos retornar ao ano de 2008 e vamos com uma lupa dar uma olhada, só um instante, vamos com uma lupa, dar uma olhada na prova INSS 2008, que será uma prova totalmente comentada por mim e por Flaviano aqui, como aula extra para vocês. Então a gente vai comentar
80 questões. Independente de tudo isso aqui, a gente vai comentar o concurso passado para justamente você ter uma ideia real do nível de cobrança da Banca CESP. Olhando essas 80 assertivas da prova de 1988, assim com lupa, a gente não vai encontrar uma única assertiva sobre a orientação dos tribunais superiores, STF, STJ, súmulas do TNU, nada. A gente não vai encontrar uma única assertiva e nem vai encontrar uma única assertiva que precisaria ter sido feito com base em dispositivo expresso da Instrução Normativa número 20, que era vigente à época lá em 2008. Então, conclusão. No concurso de 2008 havia disposição expressa de orientação dos tribunais superiores e de instrução normativa. Mas na época nenhuma questão foi cobrada, porque eu entendo que a CESP olha e diz: esse é um concurso de nível médio, ainda que quase que a totalidade daqueles que estejam disputando tem um nível superior, mas é por escolha sua. Você tem nível superior e está fazendo um concurso de nível médio, mas essa é uma sua escolha. A CESP não se afasta disso. Então ela olha e diz: não, peraí, eu tenho que fazer assertivas de que um aluno que termine o terceiro ano, lá do científico, né, do terceiro ano, prestes para fazer vestibular, ele possa se habilitar a fazer um concurso como esse. Então, orientação dos tribunais superiores não foi cobrado, ainda que tivesse expresso, e nem nenhum dispositivo da instrução normativa. Pois bem, 2015 foi suprimido. Foram suprimidos esses dois tópicos do edital. Qual o indicativo para mim? É de que vai continuar não cobrando. Sob pena, inclusive, se cobrar algum peregrino aqui que esteja me escutando insatisfeito pelo erro cometido, entrar com recurso. Dizer: olha, não havia disposição expressa no edital de que se cobraria orientações dos tribunais superiores e essa assertiva só pode ser respondida com orientação dos tribunais superiores. Bem, então esse para mim é um indicativo muito claro de que a nossa pegada aqui vai ter que ser uma pegada na letra da lei e na jurisprudência da banca CESP. Na jurisprudência da banca e não nas orientações dos tribunais superiores e muito menos em dispositivos exclusivos ali da Instrução Normativa 77. Então, pessoal, olha só, esse é um bloco onde a gente mais ou menos discutiu como é que vai funcionar o nosso voo, né? Como é que o nosso voo vai funcionar? Todo mundo ocupando os seus espaços. Esse aqui sou eu comandando esse voo solo em alguns tópicos do edital, conforme combinado e comentado. E depois a gente vai estar aqui sempre disponibilizando conteúdo, numa pegada bacana, passando motivação para vocês e certo de que esse passaporte para o INSS vai ser um belíssimo instrumento, uma belíssima ferramenta de estudo para que você chegue muitíssimo preparado lá no dia 15 de maio, beleza? Um abraço a todos, valeu, se joga vídeos!